Mário, vamos falar dessa vitória do Galo. Vitor Hugo, que, olha, teve uma jogada no meio de campo que eu perguntei ao Edu Panzi, é o Vitor Hugo? Cara, ele pegou uma bola, Mário, do outro lado do campo, veio atravessando, ele já tava morto. Agora no segundo tempo, ele já tava bem pregado, bem cansado. Eu imagino até que ele deve ser um dos poupados para a Sul-Americana, mas ele atravessou o campo todo, como distribui, como tem visão de jogo, e o Galo ganhou, Caixa! Seguramente, e eu imagino que para a maioria dos torcedores do Atlético, esse Vitor Hugo foi a última grande contratação do Atlético, ou pelo menos a mais feliz contratação do Atlético, não estou dizendo que outras não foram, e elegemos ele hoje o melhor em campo. O Galo começa bem o jogo, faz o gol cedo, e depois o Atlético Paranaense parece que começa a entender um pouco mais, pelo menos não toma mais gols, e vem pro segundo tempo. A tendência de quem tá perdendo é mexer, vir pra cima, e isso aconteceu. O jogo chegou a ficar perigoso pro Atlético quando tava 1-0, o Barba viu, mexe no time, o Domingues, e o Atlético consegue chegar ao seu segundo gol, né? Um golaço do Scarpa, que foi o último a entrar, veio do banco para fazer um gol importante, e dá naquele momento a tranquilidade para o Atlético. Volta o Atlético Paranaense a atacar, o Hulk já não estava no campo, ele tira sempre aquela bola de cabeça de escanteio, e acabou que de novo na bola alta o Atlético toma o 1-2. Mas o Galo vem fazendo em casa, e aí está o mais importante do meu comentário, do meu pensamento, o que não tinha feito nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, que é não ganhar em casa, diante de times que vinham da Série B, de times da Série A, de times aí campeões do mundo, e isso agora está acontecendo. O Atlético ganha hoje do Atlético Paranaense, tem um time sim de razoável para bom, já tinha ganhado o Internacional, já tinha ganhado o São Paulo, ganhou fora. Eu acho que o caminho é bom e coisa boa vem aí pela frente, pelo menos um campeonato tranquilo para o Atlético. Obviamente ainda há muito que crescer, né, há muito que evoluir, mas eu acho que o caminho é bom, o técnico está indo muito bem e os jogadores estão melhorando. O Renier é um exemplo disso, hoje o Juan também foi bom, merece o nosso elogio. E eu espero que o Galo vença mais, porque é muito bom narrar o Galão ganhando, viu, Thiagão? A semana fica melhor, não fica, Mário? Já tava um colosso, né? Agora melhorou mais ainda, né? Thiago, esse Vitor Hugo é monstro. Ele ajuda demais. Outro leão no meio campo do Galo, mas esse poucos valorizam. É o Alan Franco. Eu digo sempre que o Alan, ele não pode ser brilhante, como é o Vitor Hugo, por exemplo, né, que tem habilidade, mas o motorzinho do meio campo, silencioso, bem posicionado, é sempre o Alan Franco. E às vezes me entristeço quando vejo ali na bolha digital, alguém querendo, esse Alan Franco. Aliás, atribuíram a vitória contra a Chapecoense na ausência do Alan Franco, o que, honestamente, eu não acho verdade, viu, Du? O que não faz o menor sentido, né? Quando um time tá mal coletivamente, o Atlético estava, a tendência é que comecem a procurar culpados, né? E eu falo isso sempre na Itatiaia, Thiago. Um esporte coletivo não existe culpado, existe problemas. Problemas individuais, mas principalmente coletivos. A partir do momento que o time coletivamente começa a funcionar mais, individualmente a turma começa a entregar mais. Agora, o Alan Franco, ele não é nenhuma sumidade técnica, mas ele é uma sumidade em termos de liderança, de entrega, de intensidade, de dedicação. O Alan Franco, ele é o tipo de jogador que eu tenho a certeza absoluta que ele entende o tamanho que é vestir, a responsabilidade que é vestir a camisa do Atlético. Ele respeita muito esse escudo, essa torcida. Não falta entrega, não falta dedicação. Pode, às vezes, faltar uma qualidade maior para sair jogando, um passe mais vertical, ao invés de dar o passe para o lado ou para trás, um volante que dê um passe para frente. Não é a característica dele. Mas ele é um volante marcador, intenso, que se dedica, joga como lateral, joga como ala, fecha uma linha de 5 entre os zagueiros, ou seja, joga também como um zagueiro em determinado momento. Tem presença no campo ofensivo também. E não entra na minha cabeça apontar o dedo pro Alan Franco, cara. Por conta talvez de uma deficiência dele, que seja do volante que não tem a qualidade para sair jogando. E realmente, essa crítica pontual eu concordo. Mas responsabilizá-lo
por derrotas, por momentos ruins, aí não. Aí eu não concordo, aí eu discuto, aí eu não entendo, não compreendo essas críticas. E nada a ver o Atlético ter vencido a Chapecoense em função da ausência dele. Absolutamente nada a ver. É um jogador de seleção, titular da seleção do Equador, joga como meia direita, como lateral direito. Agora nessa data FIFA ele foi lateral direito, não foi ala, não. Ele foi lateral direito da seleção do Equador. Inclusive o Preciado quando entra à frente dele, jogando como meia direita. É um cara importantíssimo para grupo, para elenco, para o time principal. Todo treinador que chega no Atlético olha pro Alan Franco e mete o cara de titular, porque a liderança entrega tudo que um treinador quer. Talvez falte essa qualidade do volante que saiba sair jogando. Aí sabe o que você faz? O quê? Arruma um que saiba sair jogando, mas mantenha um cara que te entrega muito e que dedica demais com a camisa do Atlético. O Glauco Antônio tá falando o seguinte, ô Thiago, tem que falar do Pérez também, você falou do Alan Franco e do Vitor Hugo, Tomás Pérez também muito seguro no time do Galo. Qual é o mérito do gringo jovem jogador já adaptado a esse meio campo, Edu? Esse aí já tem a característica que talvez falte ao Franco, e ainda é jovem, né? Tomás Pérez tem o passe mais vertical, ele é o cara que dá um passe pra frente, que busca uma jogada, que sai jogando com a cabeça mais erguida, e é um primeiro volante. A contratação do Pérez foi muito criticada, né, Thiago? Muito criticada porque o torcedor queria jogadores com mais estofo, mais experientes. Mas a partir do momento que ele começou a ser utilizado, ele mostrou que o Atlético fez uma boa busca de mercado, uma boa análise de mercado, achou esse jogador lá no Porto e, para mim, uma boa contratação até aqui. Aliás, de contratações pouco comemoradas, né? Você tem hoje no time o Pérez e o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo não foi comemorado como outras contratações do Atlético e pra mim até muito aqui, pelo contrário, né? Chegou como um tremendo desconhecido. Né? E tava mal no Santos, tá trazendo refúgio do Santos, que não sei o quê. E é, sem dúvida, o melhor jogador de linha do Atlético em 2026. Eu falo de linha porque tem o Everson, né? Que é um monstro. Mas o Pérez, desde que entrou, tem me agradado muito. Jogador promissor, é muito jovem e eu acho que ainda pode render muitos frutos ao Galo, com uma característica diferente. Eu estou dizendo que o Atlético não precisa mais de um volante? Claro que precisa. E entendo que o clube saiba disso, que na janela do meio do ano vai atacar essa posição, talvez de zagueiro também. Uma outra coisa que eu bato sempre na tecla. O Atlético precisa de zagueiro? Precisa. Para pular etapas. Mas eu entendo no futebol como um sistema defensivo muito melhor do que peça defensiva. Eu acho que o treinador que sabe organizar o sistema defensivo, ele monta uma boa defesa com peças medianas. Se você tiver zagueiro de qualidade, melhor ainda, aí você pula etapa. E eu tenho N exemplos para dar de jogadores, sistemas defensivos com jogadores medianos e que foram muito bem em temporadas. Aqui de Belo Horizonte foram 2. Em 2023, Atlético e Cruzeiro tinham defensores medianos e foram as 2 melhores defesas do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. E o Atlético, com os zagueiros que tem, com os primeiros volantes que tem hoje, já tem uma defesa muito mais consistente do que a defesa do Sampaoli. Porque o treinador atual, o Barba, ele é um especialista nisso. É um treinador que monta defesas mais consistentes e tem um jogo mais vertical ali de transição, de contra-ataque, enfim. Não é um treinador, como muita gente pintou no início, retranqueiro. Nada disso, gente. É só uma ideia, uma maneira diferente de enxergar futebol. Hoje o Atlético, como disse o Helman na coletiva dele, que o Pedro Abílio trouxe agora há pouco, ou foi o Cláudio? Agora eu confundi. Cláudio. Foi o Cláudio. Trouxe agora há pouco ele falando do Atlético, um time com um contra-ataque forte, um time mais vertical, com poucos toques chegando. Não era esse Atlético que a gente via. Não era esse Atlético do Milito, não era esse o Atlético do Cuca, não era esse o Atlético do Sampaoli, mas tá se transformando o Atlético do Barba. Consistência defensiva, área bem protegida e um time que quando recupera a bola, com poucos toques, chega na área do adversário. Que esse estilo agrada muito mais a torcida do Atlético. A minha agrada muito mais. Eu não quero ser porta-voz da torcida do Atlético, não tenho nem lugar de fala pra isso, mas
conhecendo, né, esses 25 anos aí de seu nome e seu bairro, torcida do Atlético se irrita, por exemplo, aquele negócio de pegar a bola no meio campo, dá no Everson. Aí o Everson pega a bola, dava no Natanael, volta no Everson. Aí o Everson pegava a bola, abria no Arana, volta no Everson. Hoje não, o torcedor do Atlético gosta desse estilo mais vertical, sabe, do acelerado. Eu vi aqui, ia ser uma jogadaça do Tressoldi, que ele vai carregando, ele acha o Bernard, que por 1 metro acabou ficando impedido, talvez até pela demora do Tressoldi em lançar, que não é a dele. Mas rápido, acelerado. Num outro momento, desses treinadores que você citou, zagueiro pisa na bola, volta pro lado. Dá no Alan Franco, volta lá. Não, acelera, vertical, busca o ataque. E eu acho que isso agrada, Thiago, esse estilo agrada mais a torcida. Edu Panzi, gol do Galo, um primeiro tempo muito, muito tranquilo, com o Atlético com domínio absoluto do jogo, e parecia, eu até achei que iria fazer o segundo, né? Eu brinquei, ó, vamos matar logo no primeiro tempo para não ter sofrimento no segundo. Teve um sofrimentozinho no final, mas o primeiro tempo foi 10/10 do Galo. Aliás, não foi 10 porque não fez o segundo gol, até teve chance, mas não foi competente ali, Edu. É, a grande notícia, né? Aliás, são grandes notícias, porque não foi só no jogo contra o Atlético Paranaense que o Galo foi bem, contra a Chapecoense fez um grande primeiro tempo, contra o Fluminense no Maracanã o Atlético jogou bem, contra o São Paulo aqui na Arena MRV, o Galo fez um jogo muito bom também, muito consistente, venceu o Inter, assistindo o Inter ser muito superior na partida, é verdade. Mas, Thiago, por que eu falo que a notícia é boa? Porque o Atlético era um arremedo de time, né? O Atlético sofria contra qualquer tipo de adversário. Desde um Palmeiras, um Cruzeiro, a um Remo, a um Pouso Alegre, a um Atletique. E isso me parece que tá ficando para trás, cara. Porque há uma sequência de bons desempenhos do Atlético. Mas para mim é muito natural que ele oscile ainda dentro dos jogos, porque ainda é um início de trabalho do Eduardo Domingues, do Barba. Essa parada para a data FIFA me parece ter feito muito bem ao Atlético. Alguns ajustes, principalmente no jogo com a bola, foram feitos. Depois da data FIFA, do jogo com a Chape, passando por hoje contra o Furacão, é um Galo muito mais vertical, né? Um Atlético que recupera essa bola e tenta com poucos toques chegar à área do adversário, e isso é bom, mas que ainda há problemas na execução, porque a gente ainda dá para chamar de pressa no acabamento da jogada, faz com que o Atlético ainda erre mais. Porque quando a gente falava do Atlético do Sampaoli, era um time com um jogo mais posicional, de mais toque de bola, de circulação, às vezes o toque mais pro lado, toque para trás. O Atlético do Eduardo Domingues não. Recupera a bola, já busca Hulk, Coelho, Vitor Hugo ou Bernard, quem tiver pela direita, um dos laterais passando. Como foi o gol hoje, né? O Hulk rouba uma bola na intermediária defensiva, já liga o Coelho já toca pro centro, já tem o Vitor Hugo, aliás, o Hulk chegando para finalizar, a bola explode no zagueiro e o Vitor Hugo no rebote faz 1-0, ou seja, poucos toques, Galo chega na área do adversário, marca seu gol. Contra a Chapecoense a mesma coisa. Só que como é início de trabalho, vai oscilar. E tem oscilado dentro dos próprios jogos. Assim como aconteceu em Chapecó, aconteceu hoje novamente contra o Atlético Paranaense. Mas a eficácia do Atlético também está melhorando na hora da finalização. Foram 4 gols em Chapecó, hoje 2. Thiago, eu bato nessa tecla aqui. Para você chancelar que está tendo evolução, não adianta, ganhou um jogo, evoluiu. Não. Você tem que fazer 1, 2, eu falo de 3 a 5. O Atlético já fez 4. São Paulo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Fluminense. Mas o Fluminense perdeu, mas jogou bem. Foi melhor que o Fluminense. Então já são 4 jogos com bons desempenhos, 3 vitórias que me fazem ter a certeza de que há evolução. Melhorou? Voltou o Atlético? Vai brigar por título? Não, nada disso. Há evolução. Tá longe de estar pronto. Ainda vai oscilar, vai errar bastante. Mas a grande notícia é que está evoluindo. Com desempenho e que bom, com resultado. 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso.
né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!